A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez estar com vocês através desse canal para comunicarmos a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de dar início a uma série de 6 exposições bíblicas baseadas no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como vocês sabem muito bem, estes dias, nosso país e muitas partes do mundo celebram a Páscoa e, costumeiramente, nós falamos bastante acerca da morte e da ressurreição de Cristo. E eu gostaria de, então, com base nesse contexto, expor o capítulo 15 de 1 aos Coríntios para nos instruir acerca da palavra de Deus, acerca da ressurreição de Cristo. O que a Escritura fala sobre a ressurreição de Cristo? Então, convido você a abrir sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Eu quero ler esse texto para a nossa edificação. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual vula anunciei, vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Meus queridos irmãos, meus amados ouvintes, amados amigos, já não é de hoje que eu tenho comentado e cientificado através de várias mensagens acerca dos diversos problemas existentes na igreja de Corinto no primeiro século, sendo que o mais expressivo desses problemas envolvia a falta de amor e comunhão entre os membros daquela comunidade, a qual fora plantada pelo apóstolo Paulo e a qual também fora regada por Apolo, que foi um grande pregador daquele período. Contudo, queridos, ao lermos o capítulo 15 da carta, que iremos iniciar a sua exposição a partir desse vídeo, vemos que outro grave problema estava acontecendo em Corinto. Que problema era este? Para a tristeza de Paulo, esse era um problema doutrinário e grave. Heresias haviam se infiltrado no seio da igreja e alguns irmãos estavam crendo que os mortos não ressuscitariam no dia do juízo. E é bem provável, queridos, que alguns irmãos ali em Corinto estivessem sendo influenciados pela doutrina dos saduceus, os quais defendiam que não havia ressurreição de mortos. Jesus, quando antes de sua morte, debateu com eles essa questão, afirmando, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus os declarou,
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Isso está registrado em Mateus capítulo 22, versos 29 a 33. E aí, queridos, talvez alguns saduceus tenham experimentado a fé em Cristo e obedecido essa fé, ou simplesmente eles adentraram na comunidade de Corinto, tentando influenciá-los com resquícios de um velho contexto doutrinário deles. A seita dos saduceus não cria na ressurreição dos mortos, não cria na existência dos anjos e por aí vai. E os irmãos de Corinto estavam sendo influenciados de alguma maneira por essa má doutrinação. É possível que também estivessem sendo influenciados por uma forma mais embrionária, mais primitiva de gnosticismo, que afirmava ser má toda a matéria e ser boa a alma. O fato, queridos, é que havia dúvida por parte de alguns do rebanho, lá na igreja de Corinto, quanto à ressurreição dos mortos. Por isso, neste capítulo, o apóstolo Paulo vai confrontar esse erro ao afirmar que Cristo é a prova cabal de que os mortos ressuscitam, visto que ele próprio ressuscitou em glória. Todo o capítulo 15 visa tratar essa questão e sanar as dúvidas relacionadas a ela. No texto de hoje, veremos que o apelo de Paulo é para que os coríntios permanecessem no evangelho que receberam. Veremos que temos de ter o cuidado com pelo menos 4 questões que envolviam a doutrina da ressurreição e tinham relação com essa permanência no evangelho. Portanto, o tema que eu irei trabalhar com vocês nesse vídeo é: permaneçam no evangelho. E aí, queridos, a primeira dessas 4 questões é que devemos ter cuidado para que não tenhamos crido em vão. A primeira advertência de Paulo aos coríntios quanto à ressurreição dos mortos repousa no fato de que o evangelho por ele pregado e recebido pela igreja, o qual foi instrumento para a salvação deles, não deveria ser descartado, trocado ou substituído por outro evangelho. Pois se assim ocorresse, eles teriam crido em vão, teria sido vã, inútil a fé que eles professavam até aquele momento. Em outras palavras, duvidar da ressurreição é o mesmo que desprezar o evangelho. E lemos acerca disso nos 2 primeiros versículos desse capítulo 15. Escutem com atenção. Irmãos, venho lembrar-vos, diz Paulo, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Queridos, Paulo não anunciou a eles doutrina pessoal, mas sim doutrina de Deus. As boas novas de salvação por ele pregadas eram fiéis às Escrituras e os coríntios creram nelas, ou seja, eles creram neste evangelho. Duvidar da ressurreição dos mortos equivalia a descartar o evangelho, pois sem ressurreição para a vida eterna, a pergunta é: onde há esperança? Sem vida após a morte, o evangelho perde totalmente o seu sentido. E a fé que possuímos é inútil, pois redunda em absolutamente nada. Nós fomos chamados, queridos, para um caminho que é vivo, que é eficaz. Nós somos chamados para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. E se nós não crermos na ressurreição dos mortos, nós temos que afirmar, juntamente com isso, que também não cremos que Jesus ressurgiu dos mortos. E se Jesus não ressurgiu dos mortos, toda a nossa fé, a nossa pregação, todo o evangelho, ele desmorona, ele cai por terra. Porque a ressurreição dos mortos é a grande mensagem do evangelho. Por sinal, uma mensagem até bastante hostilizada naqueles dias. Não era popular falar de ressurreição dos mortos. E Paulo assevera que nós
ressuscitaremos. Cristo ressuscitou e nós com ele também ressuscitaremos em glória. Se não retivermos o Evangelho, teremos crido em vão e, por conseguinte, não seremos salvos. Nossa esperança não pode se limitar, queridos, somente a esta vida. Seríamos infelizes se crêssemos no Evangelho que nos traz alegria aqui e nada mais que isso. O Evangelho que cremos nos faz suportar todas as adversidades dessa vida, porque nós olhamos para o porvir, onde desfrutaremos, queridos, plenamente do reino que agora já possuímos em Jesus Cristo e que desfrutamos agora parcialmente. É na ressurreição gloriosa que nós desfrutaremos a plenitude deste reino. Portanto, queridos irmãos, devemos ter cautela para não crermos em vão. Descrer na ressurreição dos mortos é o mesmo que haver crido em vão. A segunda questão que esse texto nos traz é que devemos ter cuidado para lembrar das Escrituras. Paulo destaca que anunciou o que recebeu de Deus segundo as Escrituras. Paulo não pregou um evangelho inventado por ele, fruto de sua imaginação, de sua genialidade, de forma alguma. Paulo não pregou um evangelho que ele criou, mas sim um evangelho fielmente pautado nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Cristo ressuscitou segundo as Escrituras afirmavam que iria acontecer. Então Paulo está, ao afirmar as doutrinas da graça, ao afirmar a ressurreição, Paulo está fundamentando seu ensino em grande parte no Antigo Testamento. Por exemplo, veja como Paulo coloca essa questão no verso 3 e 4. Observe você mesmo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu isso. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, ouça bem, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nessa espécie de credo da igreja primitiva, nós vemos que Paulo nos está lembrando, queridos, que a ressurreição de Cristo fora anunciada no Antigo Testamento. Por exemplo, em Oséias 6,2, lemos: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso apontava para Cristo. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1, verso 17, diz que ao terceiro dia ele saiu do ventre do peixe, assim como o Senhor se levantaria de entre os mortos. O texto de Jonas 1,17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Cristo declarou, queridos, quando esteve entre nós, que esta situação na vida de Jonas apontava para a sua própria ressurreição. Em Mateus 12, verso 40, nós lemos sobre isso. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A ressurreição do Messias é profetizada por Isaías, no capítulo 53, nos versos 10 a 12. Diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Veja essa expressão, prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Vejam vocês, não a todos, mas a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então esse texto fala de alguém que deu a vida e depois contempla o resultado daquilo que fez. Esse texto fala que o Senhor prolongará os seus dias após a sua morte.
E isso tudo aponta para a ressurreição de Cristo. E ainda nós lemos no Salmo 16, versos de 8 a 11. Eles pré-anunciam, esse texto pré-anuncia a ressurreição do Messias. Diz assim: O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E aí, voltando ao texto de 1 Coríntios 15, nos versos 3 e 4, Paulo associa duas revelações para fundamentar o seu ensino. O que ele recebera do próprio Cristo, pois era apóstolo, e as Escrituras era a segunda questão, ou seja, o Antigo Testamento. Negar a ressurreição dos mortos equivale a negar a ressurreição do Senhor, ensino tanto escriturístico como apostólico. E aí, queridos, nossa fé está fundamentada não no achismo, mas sim nas Sagradas Escrituras e na doutrina dos apóstolos, a qual se tornou Escritura, uma vez que foi inserida na Bíblia Sagrada, no texto sagrado. A própria Bíblia se refere aos escritos de Paulo como sendo Escritura. Então, queridos, nós precisamos dar grande atenção às Escrituras. Eu vou colocar isso de forma muito simples. Um cristão frágil em seu relacionamento com Deus por meio das Escrituras é um cristão desnutrido em sua alma. É um cristão frágil em sua fé. Será salvo porque a salvação não é pelo conhecimento, digamos assim, mas pela graça de Deus. Todavia, será um cristão imaturo, quando poderia, na verdade, ser um cristão profundo na fé. E o desafio para nós é sermos profundos em nossa comunhão com Deus. Amá-lo melhor implica em conhecer melhor a vontade de Deus. A terceira questão é que devemos ter cuidado para não desprezarmos os fatos históricos. Após afirmar, queridos, a ressurreição do Senhor no ensino das Escrituras, Paulo traz o argumento histórico. E este fato não foi secreto. É isso que Paulo diz. Esse fato não foi secreto, mas foi presenciado por um grande número de irmãos, inclusive outros apóstolos. Se você observar os versos 5 a 9, eles são autoexplicativos. Paulo diz no verso 5 que Jesus apareceu a Pedro e aos demais apóstolos após a sua ressurreição. Lemos no verso 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. No verso 6, Paulo diz que 500 irmãos, de uma única vez, foram visitados por Cristo após sua ressurreição. Muitos ainda estavam vivos na ocasião desta carta. Lemos no texto. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E no verso 7, Paulo diz que Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja primitiva, também viu a Jesus juntamente com todos os apóstolos. Paulo escreveu no verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ainda, queridos, nos versos 8 e 9, Paulo ele nos diz algo assim bem precioso. Paulo diz que Jesus também apareceu a ele. E isso é uma questão maravilhosa, aludindo ao seu encontro com Cristo no caminho para Damasco, que resultou em sua conversão, e outras aparições estão presentes aí nessa citação de Paulo. Paulo diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo não se julgava superior, mas o menor dos apóstolos por haver perseguido a noiva de Cristo, isto é, a esposa do Cordeiro.
As provas da ressurreição do Senhor são irrefutáveis. Paulo está citando esses argumentos, ele está citando fatos históricos. E ele diz, olha, não é possível descrer disso. E aí Paulo cita todos esses argumentos históricos. As provas de sua ressurreição são irrefutáveis. E não crer nisso é muito grave. E aí a quarta questão é que devemos ter cuidado para não desprezarmos o próprio ensino de Paulo. Nos versos 10 e 11, nós vemos Paulo ensinando essa questão. Paulo destaca aqui aquela velha questão do início da carta. Alguns em Corinto duvidavam se ele realmente era apóstolo. Por isso ele afirma que tanto a sua mensagem quanto a dos demais apóstolos era a mesma. E foi nessa mensagem que os coríntios creram. E era nessa mensagem que eles deveriam perseverar. Paulo se considerava o menor dos apóstolos, no entanto, sua mensagem era fiel e verdadeira. Ele a recebeu de Cristo. Ele creu no Cristo ressurreto, que a ele apareceu em vários momentos. Ele possuía a esperança da sua própria ressurreição como Cristo. Ele pagou um preço defendendo essa verdade e agora não podia conceber a ideia de que se duvidasse de algo que regia a fé genuinamente cristã. E aí nos versos 10 e 11 nós podemos ler: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Veja a humildade desse servo de Deus, como é maravilhoso. E aí ele continua: assim não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Paulo está nos lembrando, queridos, de que o seu labor é resultado da graça que foi operada nele. Ele trabalhava muito porque foi salvo e não porque queria ser salvo. Um cristão cônscio da dimensão da graça a qual for objeto da parte de Deus assume uma postura piedosa de dedicação ao Senhor, olhando para o porvir e munindo-se de esperança no Senhor. Paulo era cônscio de ser alvo da maravilhosa graça de Deus. Eu quero aplicar esse texto ao seu coração da seguinte forma. Vez por outra, nos deparamos com irmãos que afirmam que doutrina, ensino não são tão importantes. É uma tristeza ver que às vezes o culto de doutrina algumas pessoas querem fugir dele. Ou algumas denominações fazem do culto de doutrina um lugar para dizer o que você deve ou não deve fazer, em vez de expor a Escritura. E aí nós vimos, através dessa palavra de hoje, que queridos, são muito importantes os cultos de doutrina, que são muito importantes os ensinos da Sagrada Escritura. Sem fé firmada nas Escrituras, sem fé firmada no Evangelho, estamos fadados a um falso cristianismo. Devemos zelar, queridos, para permanecermos naquilo que fielmente se encontra revelado a nós, ou seja, permanecermos firmes na Palavra de Deus. Lembrando que a nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança está no porvir. Lembrarmos de que Cristo ressuscitou nos fortalece para prosseguirmos para a nossa própria ressurreição. É no porvir que os nossos olhos precisam estar fitos. E aí a pergunta é: onde está o teu olhar? Onde está o teu coração? Queridos, o nosso coração precisa estar fixo no céu. Precisamos olhar para os céus e precisamos confiar e depender de Deus.
o que é mais forte que a morte. Deixa eu ilustrar isso para você. Nós estamos vivendo agora dias onde milhares de pessoas estão morrendo de um inimigo invisível. Recentemente, eu vi um comentário de um médico na TV dizendo que é como se a célula do nosso corpo fosse do tamanho de um caminhão e o vírus, o Covid-19, do tamanho de uma porca da roda do caminhão. Agora imagina quão minúsculo ele é e vê a força destrutiva que ele tem tido. Muitas pessoas estão morrendo, muitas vão morrer. Muitas vão sobreviver a ele. Muitas não vão adquiri-lo. Mas todos um dia irão encarar a morte de frente. A questão não é se vamos ou não vamos morrer. Um dia todos morreremos. A questão é se experimentaremos a ressurreição para a vida eterna ou a ressurreição para a morte eterna. Nós trataremos disso ao longo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas o que eu quero te dizer hoje é que você precisa crer em Cristo. E Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Ele reina. E olhar para Ele nos dá esperança para continuar. Eu quero orar por sua vida. Feche seus olhos se você puder, mas eu estarei orando por você. Bendito Deus, eu quero agradecer antes de tudo pela Tua palavra, porque ela afirma que nós um dia ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou. A Bíblia afirma que a nossa esperança está nos céus. E no texto de hoje nós vimos que as Escrituras revelam isso. No texto de hoje nós vimos que a ressurreição é a coroa da nossa fé e que nós devemos viver com os olhos voltados para a eternidade. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, mas porque o Senhor também ressuscitou por nós. Leva cada um que está assistindo esse vídeo a te buscar piedosamente o Cristo vivo, ressurreto, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te edificou e fortaleceu o seu coração, não deixe de compartilhar. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e desejar, se inscreva no nosso canal. Espalhe a boa notícia do Evangelho. E que Deus te guarde hoje e para todo sempre.